Em Gênesis capítulo 9, versículo 4, Deus diz: "E comerás da carne, mas da vida da carne não comereis, que é o seu sangue." Quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez no meu canal. Sinta-se muito bem, hoje é Dia das Mães. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os dias notificação diária nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante, seu pedido de oração, seu comentário e compartilhe com os amigos, pois tem alguém do outro lado precisando de uma mensagem como esta. Queridos, aqui vem falar sobre a questão da carne, que Deus liberou o homem para comer, porém do seu sangue não deveria comer. Essa restrição aqui vem falar contra a glutonaria humana. A glutonaria é um pecado, tanto quanto o pecado de bebedice. A glutonaria, ela não só come carne, como também sangue, e desenvolve um canibalismo em pessoas, desenvolve um descontrole na saúde física, pois a pessoa vai comer tudo que é vida, tudo que é alimento, sem uma forma regrada, e por isso hoje existem muitas pessoas obesas, com problemas intestinais, problemas de saúde, devido ao que elas comem. Já diz o ditado que as pessoas, elas são como peixes que morrem pela boca. Os peixes morrem pela boca. Aqui também está falando sobre não maltratar os animais, não controlar os animais como se fossem objetos descartáveis. Porque quando a gente fala de comer carne de boi, carne de vaca, tipo gados, carne de galinha, até mesmo porco, a gente não ignora quando se mata um desses animais, mas a gente ignoraria se matasse um cavalo e fosse colocada a carne dele à venda para comer. A gente ignora alguns tipos de animais e outros não. Você vê que as coisas elas mudam de cultura para cultura. No Brasil hoje já tem pessoas que usam gados, bezerros, nelores, para poder montar como se fosse cavalos e fazer exposição na rua. Antigamente era só cavalo, e quem matava um cavalo antigamente, colocava numa banca para vender como se fosse uma carne de boi, podia ser preso. Eu lembro de um rapaz, o apelido dele era Dado, há muitos anos atrás, há 35 anos atrás, que ele matou um cavalo e vendeu, cortou na banca, na feira, como se fosse um boi. E aí souberam disso e procuraram para prendê-lo, e ele teve que sair corrido lá da região por causa desse problema. Então, é dessa forma que acontece a situação de animais. Existem alguns países das Filipinas ou da China, da região da China, que comem carne de cachorro, assam o cachorro como se fosse assando galinha. Então, assim, a cultura ela varia muito. Eu, por exemplo, não concordaria se eu tivesse uma consciência mais pura e mais limpa das origens em matar nenhum tipo de animal. Quando matam qualquer tipo de animal, eu sinto pena do fundo do meu coração. Matar um boi, eu sinto que tem algo errado. Matar uma vaca, eu sinto que tem algo errado. Matar uma galinha, também sinto que tem algo errado. Como? Porque é cultural, já é hábito, já virou vício, já virou uma coisa comum. Mas eu não concordo muito, do fundo do meu coração, eu não concordo. Talvez se eu fosse uma criança e pudesse falar e fosse incentivada a não fazer isso, a não comer carne, eu teria mais autonomia. Eu já passei muito tempo sem comer carne, já passei quase 6 meses, 1 ano sem comer carne, só me alimentando de vegetais. Mas as tentações são muito grandes de comer a carne. E a carne é proteína animal. Tem a proteína também vegetal? Tem. Na soja tem a proteína vegetal. E tem até mais proteína do que a carne. E a carne demora mais para digerir no intestino do que a soja. Não estou falando da soja artificial, transgênica, estou falando da soja, do caroço natural da soja. Estou falando de alimentos naturais, certo? Que a gente tem que pular fora hoje dos alimentos industrializados, transgênicos, pois existe transmutação humana
já através de alimentos. Um filósofo historiador chamado Yuval Harari, ele disse que a liberdade é uma ilusão. A liberdade é uma ilusão, pois hoje a existência humana deixou de ser um dado natural para ser uma manipulação científica, biológica. Hoje já pode-se calcular quantos filhos quer ter uma família, ou se não quer ter filhos. Já se pode calcular quantos frangos, quantos pintos vão virar frangos em 45 dias, quantas vacas deverão colocar leite. Ali já tem indústria do leite, de extração do leite das tetas das vacas, e tem indústria de abate de gados, quantidade de gados no pasto que vão crescer rapidamente através das rações, através das químicas aplicadas naqueles animais. Então, o que é que acontece? Os seres humanos estão desrespeitando os valores dos animais, os direitos dos animais e também os direitos humanos. O Papa Francisco, que agora faleceu, ele disse que a vida humana tem que ser respeitada conforme Gênesis capítulo 9, versículo 4, onde Deus diz que poderia comer até a carne, mas respeitasse e não comesse do sangue, certo? Não comer do sangue, porque o sangue é vida. Queridos, parece até que tem dois deuses na Bíblia aí de Gênesis, que manda se alimentar de alimentos vegetais, que chama-se de veganos também, e o Deus agora de Noé, que aparece dizendo que podia comer carne de animais e só não bebesse ou não comesse do sangue. Parece que são dois deuses, mas eu acredito aqui que seriam duas situações diferentes. Uma no Jardim do Éden, onde o homem não tinha pecado, e uma agora depois do dilúvio, depois do caos da humanidade. Eu acredito que comer carne seria uma necessidade biológica devido às consequências dos pecados humanos, como se fosse um castigo para que os seus anos de vida fossem diminuídos sobre a terra, porque um homem que se alimenta de vegetais, ele tem uma probabilidade de vida muito maior do que quem come carne de animais. A saúde dele é melhor, mas outros já dizem que é melhor carne, fica mais forte, tem proteína, tem colágeno, rejuvenesce. Então há N discussões para se apresentar essa situação. E o que eu quero concluir aqui não é qual é o alimento melhor, pois Paulo fala no cristianismo que ninguém condene um outro porque come carne, outro porque não come, mas que cada um tenha consciência de que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus sempre quer o melhor para a nossa saúde, que alimentos saudáveis vão fazer melhor a sua saúde, você vai viver mais com qualidade, não vai ter diabetes, se tiver vai controlar, se tiver pressão alta vai controlar, certo? Através de babosa, através de vegetais como folha de alface, legumes, cereais diversos, verduras, frutas. Eu tenho uma alimentação bastante regrada com frutas todos os dias de manhã, já tem mais de 25 anos comendo só frutas pela manhã e isso tem feito-me muito bem. Ingerir álcool faz mal ao organismo, resseca a pele, o álcool causa problemas no colágeno da pele e outros alimentos industrializados. O bom é comer alimentos o mais natural possível, sem alterações humanas na questão da bioética. Que Deus abençoe cada um de vocês, é uma honra ter você aqui no meu canal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todos os dias notificações diárias, é um versículo a cada hora de cada período, é um versículo pela manhã às 7 da manhã, outro meio-dia e outro à tarde às 17 horas. Deus abençoe, compartilhe com os amigos se tem alguém do outro lado precisando de uma palavra de Deus e essa é a expressão nesse momento que o Senhor nos dá. Deus abençoe. Quero orar pela vida de Cauã, Mateus, Micael, Fábio Santos, Correia, que está chegando aqui agora também, Dani, sua mãe. Quero desejar feliz Dia das Mães para todas as mamães desse Brasil, desse mundo que nos acompanha, em nome de Jesus, através desse canal. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradeço mais uma vez por uma reflexão na Tua Palavra, que o Senhor ilumine os passos de cada pessoa e guie com cada alimento que ela deve utilizar para a sua saúde e prolongue os anos de vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo.